Boa noite. Boa noite, meninas. Não coloquei que ia entrar, né? Entrei de surpresa. Tava esperando melhorar um pouquinho, gente, porque o negócio aqui tá complicado. Essa alergia não quer me deixar. Oi, Rúbia. Boa noite, Glória, Jana. Meninas, aqui agora no início da live eu queria agradecer a todas as pessoas que estão chegando aqui no Instagram. Estamos com 5.000 pessoas, quase 5.700. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que estão chegando no perfil, com vários corações aqui representados, né, meninas, aqui no Instagram. Muitas pessoas me procuram e isso é bom, porque sinal que eu estou no caminho certo. E o que eu mais quero é poder ajudar mais e mais pessoas, mais e mais mulheres. Amém, meninas? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu falei que eu não ia botar tema, né, se eu entrasse aqui. Mas hoje nós vamos estar falando sobre laços de alma, tá? E algumas estratégias de acesso do diabo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Hoje eu lancei um estudo falando sobre plano de batalha espiritual, né? Um plano de batalha espiritual. Então, muitas vezes a gente passa por batalhas espirituais e a gente usa as armas erradas. Por quê? Porque quando a gente está numa batalha espiritual, a gente não pode usar uma arma carnal. Uma arma carnal é discussão, brigas, julgamentos. A gente tem que usar arma espiritual para o que é espiritual, certo? A gente tem que usar armas espirituais para o que é espiritual. Então a gente tem que saber discernir o que é espiritual, o que é carnal. E a gente também tem que discernir e aprender a discernir o que é o seu marido e o que é o inimigo através dele, né? Porque nem tudo, muitas das vezes o inimigo fica escondido por atrás de alguma situação e você não sabe que é ele que está ali agindo, que é ele que está ali criando aquela situação. Muitas das vezes ele passa até despercebido, né? Então, com esse estudo de plano de batalha espiritual, a gente vai saber identificar, né, no nosso relacionamento, nas nossas finanças, quando é o inimigo e muitas das vezes quando é nós mesmos. Por que, Ellen, quando é nós mesmos? Porque muitas das vezes a gente pega a luta, né, com as nossas próprias mãos, né? Lutas que não era para ser nossa, mas muitas das vezes a gente dá brecha, muitas das vezes a gente dá legalidade para aquela luta espiritual está acontecendo. Muitas das vezes a gente pega essa luta com as nossas próprias mãos. Amém, meninas? Então, vou fazer uma oração aqui para a gente começar o estudo de hoje sobre laços de alma, tá? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na sua presença, Pai amado, Pai querido, eu coloco, Senhor, essa noite nas tuas mãos, coloco, Senhor, cada pessoa aqui representada nessa live, toca nas pessoas que vão vir, aquelas que vão sair, aquelas que vão ficar, que em nome de Jesus a sua palavra, Senhor, seja lançada e sua semente seja plantada nos corações. Que não seja nada falado de mim, Senhor, mas da tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos lá. O estudo de hoje, quem tem esse devocional aqui, ó, tá baseado nesse devocional, mais algumas coisas por fora que eu também peguei para estudar. Que eu não fico só focado em um material, né? Eu gosto de pegar diversos materiais para estar trazendo algo aqui para vocês. Então, quem tem o devocional forte, eu tô na página 50, tá? E vamos conversar sobre alguns tópicos, alguns assuntos importantes aqui no dia de hoje. Essa live vai ficar gravada. Tá bom, meninas? Então, vamos lá.
O capítulo de hoje tá baseado lá em Mateus 10:34, tá? Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mateus 10:34. Amém, Rúbia? Andréa Tavares, boa noite. Juscelia, boa noite, meninas. Vamos lá. A autora inicia assim, o capítulo. Jesus quer libertar cada uma de nós de qualquer coisa que nos afaste dele, tá? Guerra espiritual envolve confrontar qualquer ídolo ou obstáculo que atrapalha nosso relacionamento com ele. Acredito que podemos combater áreas de cativeiro quando vias correntes, Jesus a quebrava, quando via demônios, Jesus os expulsava, quando via pessoas oprimidas e doentes, Jesus as curava. Quando via pessoas acorrentadas pelo pecado, Jesus as perdoava e depois as capacitava a ir e não pecar mais. Eu amo Jesus porque ele é tão real, relevante e prático. Segundo parágrafo. Eu me dei conta de que estava sofrendo o cativeiro de laços de alma, doentios, os quais precisavam ser cortados. Meninas, primeiramente eu queria falar com vocês sobre esses laços de alma. O que seriam laços de alma? Laços é o que a gente tem com os nossos pais, é o que a gente tem com os nossos irmãos, é o que a gente tem com o nosso cônjuge no nosso casamento. Isso são laços, tá? Laços sanguíneos e laços de relacionamento, que são construídos, que são construídos e alicerçados como um casamento, né? Ou como uma amizade, né? Laços de alma com pai e mãe, com mãe é o laço do cordão umbilical, né? O laço com o cônjuge é uma aliança que nós fizemos com o nosso Deus, né? Desculpa, gente, eu tô com a minha alergia atacadíssima. Eu nem ia entrar, mas vocês me perdoem que eu vou ficar assim por causa da minha alergia, tá bom? Boa noite, Inês, Reni. Peraí. Rúbia, ele eu comprei na Amazon, tá? E tem alguns vídeos dele, algumas lives já gravadas dele aqui, tá? Mas comprei na Amazon. É devocional forte. Então, meninas, esses laços, quando é laços saudáveis, nosso casamento se torna saudável. Quando é uma amizade saudável, nossos laços com aquela pessoa é saudável. Quando nossos laços com nossos pais e mães são saudáveis, tudo corre bem, não é mesmo? Mas aqui ela vem falar sobre laços doentios, laços que não são saudáveis a nós, né? E nós, como mulheres, nem todas sabem analisar esse tipo de laço. Muitas das vezes nós não temos capacidade, né, de saber quem é a pessoa só de olhar, né? Se a gente soubesse o que aquela pessoa quer fazer por nós, ou de mal ou de bem, a gente, se fosse mal, a gente via, né? E não deixaria aquela pessoa se aproximar da nossa vida, certo? Se você soubesse que a intenção do seu marido é casar com você para lá na frente te maltratar, você casaria com ele se você soubesse? Não. Se você soubesse que aquela sua amiga, que você chama de amiga, que você leva para tua casa, é uma pessoa falsa, você levaria para sua casa? Não. Não é mesmo? Então, ela fala sobre esses laços doentios, né? Esses laços que não são saudáveis, tá? E que precisam ser cortados. Ah, Ellen, como é que eu corto um laço, né, com pais tóxicos, ou com marido tóxico, ou um laço doentio? Meninas, então, quando nós casamos, eu vou falar por tópicos: casamento, amizade e familiar. Quando nós casamos, ou quando nós temos nossos pais, nós não escolhemos nossos pais, certo? Mas nós escolhemos amizade e nós escolhemos relacionamentos. Ah, Ellie, meus pais são tóxicos, só me colocam pra baixo, só me denigrem, só me machucam, mas são meus pais.
são seus pais. E você vai ter que honrá-los até o final. Ellen, mas eles são terríveis, mas você vai ter que honrá-los até o final. Porque honrar é uma coisa, é sua obrigação como serva do Senhor, que é um dos mandamentos do Senhor. A sua parte você tem que fazer. Isso aí é indiscutível, não tem como. Né? São seus pais, são suas raízes, independente do que eles sejam. A sua função é honrar como filha. Oi, tudo bem, Dri? A sua função é honrar os seus pais como filha, independente do que eles sejam ou façam, né? Ah, mas eles são tóxicos, me denigre. O que eu posso fazer? Simplesmente você vai ter uma proximidade com eles mais reduzidas, né? Se for algo muito intenso, algo que te machuca, algo que te fere, né? E você vai se afastar. Assim, manter aquele contato, sabe, limitado, porque é algo que não te faz bem, certo? Mas é um laço que não tem como você romper porque são seus pais. É um laço para a vida inteira, até a morte deles, certo? Agora, laços de amizade e laços de relacionamento são diferentes. Por quê? A amizade a gente tem capacidade, entendimento, né, para poder escolher. Por isso que eu falo muito aqui e falo em lives e já falei algumas vezes aqui. Temos que ter cuidado, meninas, com quem abrimos as portas da nossa casa, com quem abrimos as portas do nosso coração. Não é qualquer pessoa que a gente pode levar para dentro da nossa casa. Não é qualquer pessoa que pode ter esse acesso a nós, a nossa casa, a nossa intimidade. Por quê? Porque a nossa casa é nosso santuário, meninas. Então temos que ter cuidado com quem colocamos dentro da nossa casa. Cuidado com esse vínculo de amizade. Você sabe distinguir uma amizade tóxica de uma amizade saudável? Uma amizade tóxica é aquela amizade da qual só te puxa para trás, na qual só te diminui, né? Na qual o centro da atenção é sempre ela. Quando você vai falar de você, ela não presta atenção devida como você presta atenção quando ela tá falando dela, sabe? Quando te denigre, quando te deprime, quando não te coloca pra frente, quando não te dá um conselho que te ajude realmente, assim, a você fazer o que é certo, né? Quando você tá com aquela pessoa ali, aquela pessoa não guarda aquilo que você conta, não protege aquilo que você vive com ela, né? Porque quando você tá em amizade, você busca aquela lealdade, né? Da pessoa. Então, se nós soubéssemos quem é nosso amigo, se a gente visse quem é aquela pessoa, e se a gente visse que ela é uma pessoa tóxica, uma pessoa que vai te fazer mal, você não colocaria ela na tua casa. Ah, Ellen, como é que eu posso saber? Eu não tenho esse discernimento. Você não tem, mas o seu Senhor tem. Então, nós, por nós mesmos, não temos capacidade de saber quem é quem, vendo a pessoa assim, de olhar para a pessoa e já saber. Só se você tiver o discernimento, né, o entendimento dado pelo Senhor. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, né? Então, você precisa pedir esse discernimento ao Senhor. Você precisa perguntar ao Senhor: Senhor, é do seu agrado que eu tenha amizade com essa pessoa? E não sair levando para dentro da sua casa. Eu já vi relatos de meninas que a pessoa estava de amizade com ela e acabou ficando com o marido dela, que acabou fazendo coisas terríveis, sabe? Coisas pesadas, sabe? E era amiga, e eram melhores amigas, né? E por isso que nossas mães às vezes falam e a gente não escuta, a gente não dá ouvidos. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque isso gera laços, né? E vai te machucar, pode te destruir. Como é que você ficaria se você soubesse que a sua melhor amiga tá saindo com o seu marido? Eu não tô falando que todos os casos são esses. Eu tô dando hipóteses. Você ia ficar destruída. Você ia ter odiado o dia que você conheceu aquela pessoa. Então, o que eu tô querendo falar com isso? Eu tô querendo dizer para você passar a ser uma pessoa seletista. Passar a ser uma pessoa que seleciona. Ah, Ellie, é acepção de pessoas? Não. Não tô falando de acepção de pessoas. Eu tô falando para você selecionar as pessoas que você leva pro seu convívio, para ter acesso
a sua intimidade, tá? Porque é muito complicado você levar uma pessoa que não tá no mesmo propósito que você, que não sonha os mesmos sonhos que você, não tá ali com você naquele mesmo propósito, você levar para sua casa. Você dá acesso para ela, acessar as câmaras do teu coração, ter acesso a tudo e aquela pessoa ali te ter nas mãos, sabe? Ter o seu sentimento nas mãos. Então você precisa ser uma pessoa seletista. Você tem que selecionar quem você escolhe para perto de você. Ellen, eu não tenho esse discernimento. Então peça para Deus o discernimento. Peça para Deus mostrar quem é quem, porque Ele vai te mostrar. Tá? Ele vai te mostrar, ele vai tirar pessoas da tua vida. Nem todo mundo que tá com você desde o início vai permanecer até o fim. E você tem que ter maturidade para entender isso. Você tem que ter maturidade para você entender que não é todo mundo que vai chegar até o final com você. Muitos vão te deixar pelo meio do caminho. Muitos não vão te agradar. Muitos não vão responder às suas expectativas. Por quê? Porque nem todo mundo, ninguém é obrigado a nos fazer feliz. Ninguém é obrigado a responder às nossas expectativas. E por que sofremos? Porque colocamos expectativas demais no outro. Certo? Botamos as nossas expectativas em pessoas fracas e frágeis como nós. Por isso que nos frustramos. As nossas expectativas têm que ser depositadas no Senhor, porque é o único que não vai nos magoar, é o único que não vai nos denigrir para outra pessoa, é o único que vai saber dos nossos segredos e não vai contar adiante, certo? Então, devemos ter esse discernimento. Se você não tem, você peça hoje ao Senhor, você peça que Ele vai te dar. Ellen, mas eu queria tanto uma amiga, eu queria tanto alguém para confiar. Confia no Senhor. Se você tem uma mãe boa, uma mãe que é amiga de verdade, igual eu tenho, graças a Deus, confia nela. É 1000 vezes você contar suas coisas para ela do que para uma pessoa que você não tem segurança. Sabe? Então, se você não sabe escolher, peça hoje esse discernimento ao Senhor. Peça hoje, Senhor, só deixa entrar na minha casa quem foi da tua vontade. Coloca isso nas mãos do Senhor. Deixa Deus decidir quem é bom ou não para ter acesso à sua vida, à sua casa. Mostra mesmo. É isso aí. Ele mostra de verdade. Então você não se assuste quando você pedir esse discernimento ao Senhor, pedir para Deus tirar da sua vida quem não é bom para você, quem for falso e não sobrar ninguém, tá? Não se assuste se de 10 amigos que você tenha, só sobrar um, tá? Não se assuste. Porque nem todos que estão do teu lado estão no mesmo propósito que você, querem as mesmas coisas que você, tá? Não se assuste quando você pedir isso a Deus, você pode ter uma grande surpresa. Pode não sobrar ninguém, pode sobrar somente um, tá? Então você esteja preparado para perder, porque nem todo mundo que está com você vai com você até o final, amém? Ó, e relacionamentos? Ellen, relacionamentos, eu recebo muitos pedidos, muitas ajudas para mim dar ajuda, para me dar conselho às mulheres. Porque relacionamento, meninas, é algo muito profundo. Mais profundo que amizade, né? E mais profundo que vínculos de pai e mãe, irmão e irmãs. Por quê? Porque o vínculo de um casamento, o vínculo de um relacionamento é um vínculo eterno, né? É uma aliança que a gente faz na presença do Senhor. Como eu já falei aqui, em questão de restauração, em questão de restituição, nem todos os casamentos podem ser restituídos, tá? Se você está passando por uma restituição ou conhece alguém que queira nessa restituição, a primeira coisa que você tem que saber entender é que nem todos os casamentos podem ser restituídos. Ellen, mas Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Só que ele não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa. Tá? Ele não vai interferir. Se o teu cônjuge decidiu sair de casa, decidiu acabar com tudo e ele tá com o coração endurecido pelo orgulho, pela altivez,
por qualquer motivo, e ele permanecer com o coração, com orgulho forte, pedra, coração de pedra, nem Deus pode transformar aquilo ali, porque Deus só acessa aquilo que é dado para ele acessar. Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Jesus não invade casa de ninguém. Jesus só entra onde é convidado a entrar. Entendeu? Jesus só entra a trabalhar onde ele é chamado. Se seu cônjuge está com o coração endurecido, ele não chama Jesus para entrar, porque não adianta você querer que ele seja transformado. Ele precisa querer. Nós somos pessoas, somos uma só carne, mas somos pessoas individuais. Por isso que salvação é individual. Porque se a salvação do nosso cônjuge dependesse da gente, a gente fosse pro céu, ele também iria. Certo? Então nós somos uma só carne, mas somos dois corpos. Sabe? Então, ele age como ele quer agir. E você como você quer agir. Então, Jesus, ele só acessa aquilo que é dado a livre acesso para ele. Quem invade é diabo. Diabo invade, se esconde, se intoca, se mete onde não é chamado, interfere onde não é chamado, e Jesus não faz isso. Tá? Então, se o coração do teu cônjuge, ele tá endurecido, ele tá ferido e ele decidiu e pronto, acabou, você não tem como mudar aquela situação ali. Você pode orar pedindo para Deus transformar, mas o seu cônjuge também tem que querer a transformação. Você pode orar, por isso que eu falo para você, a transformação, meninas, a restituição tem que primeiro começar de nós, mulheres. Muitas das pessoas falam assim, mas tudo é a mulher. Mas tudo é mulher, tudo é por nós, tudo é por nós. Tudo é por nós, gente. Provérbios 14:1 diz assim, a mulher sabe edifica o lar. Se fosse por conta do marido, estaria. O homem sabe edificar o lar. Quem edifica somos nós, mas com o Senhor. Ninguém edifica lar sozinho, tá? Ninguém edifica casamento sozinho e nem restitui sozinho. Vocês têm que ter uma coisa bem clara aqui, tá? Ninguém edifica casamento sozinho. Ellen, eu tô muito cansada porque eu não aguento lutar sozinha. Eu não aguento orar sozinha. Eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Sabe por que você não aguenta mais? Porque o casamento é feito de 50-50. 50% você, 50% ele. Se você luta os seus 50% e luta mais 30% dele, você está pegando uma carga que não é sua. Tá? Se você luta os seus 50% e ele pega os 50% dele, como é que você não vai se sobrecarregar, minha linda? É óbvio que você vai se sobrecarregar, é óbvio que você vai se frustrar, é óbvio que você pode entrar numa depressão, numa ansiedade, porque você não vai ver nada acontecer. Porque não tem como você edificar um casamento sozinha. Deus vai estar ali com você o tempo todo. Só que você tem que entender isso. 50-50. Tá? Deixa eu ler o que as meninas estão falando. Peraí. A Andréia disse que já viveu essa experiência. A Vanizinha falou que frase linda. Jesus educado. É isso, Andréia. Jesus educado. Ele não invade o coração de ninguém, não. Ele só entra se for convidado. Nós oramos errado algumas vezes. Isso aí, Vanizinha. Nós erramos e oramos errado também. Porque esquecemos do livre-arbítrio. É uma coisa que a gente não pode esquecer, gente. O livre-arbítrio, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Por isso que tem algumas meninas que me perguntam, Ellen, por que, Ellen? Nem todo casamento pode ser restaurado. É por causa disso, minha amada. É por causa do livre-arbítrio. Jesus, ele não ama mais a mulher do que ama o homem, tá? Se você recebeu a graça do Senhor, teu marido também recebeu a graça. Você acha que teu marido, por mais errado que ele seja, ele não é digno da graça? Ele é digno da graça. Ellen, mas mesmo com os erros dele, mesmo com os erros dele. Jesus, ele não vê como a gente vê, tá? Ele não entende como a gente entende.
Ele não julga o nosso marido da forma como a gente julga. Da mesma forma que você é digna da graça, o seu marido também é digno da graça. Da mesma forma como Deus entende que você quer um casamento restaurado, que você quer que ele restaure o seu casamento, Deus também entende quando o seu cônjuge não quer. Vocês conseguem me entender até aí? Deus entende tanto o nosso lado como o lado do marido. Entenderam? Por isso que muitos casamentos não podem ser restaurados. Nem todos. Muitos são, mas nem todos. Entendeu? Então, o que acontece dentro desse laço de alma quando é em relação ao cônjuge, quando é em relação a casamento? Porque esses laços podem ficar estreitos demais. Como assim, Ellen, estreito demais? Pode acontecer o quê? Dessa barreira que tem entre a nossa vida e a vida do cônjuge. Muitas das vezes nós sofremos dependências emocionais, nós trazemos bagagens emocionais lá de trás e nosso cônjuge também, certo? Só que nós, como mulheres, que já somos mais, nós mulheres somos mais suscetíveis à parte emocional, certo? Deixa eu tentar explicar. Nós mulheres somos mais suscetíveis à parte emocional. Então, nós somos mais emocionais do que racionais, tá? A gente vê mais com as emoções do que com a razão. Então, muitas de nós temos esse bloqueio, essa parte de nos apegar mais, né? De nos se jogar mais de cabeça nos relacionamentos. Muitas das vezes a gente carrega essa bagagem de abandono lá de trás, essa bagagem de desprezo, ou da nossa mãe, ou do nosso pai, algo lá atrás, sabe? Essa bagagem de ser dependente emocional de alguma pessoa, ou de algum parente, ou de algum amigo. E traz esses bloqueios, traz essas bagagens para dentro do casamento. E o que acontece? A gente acaba se tornando dependente emocional do nosso parceiro. E isso pode se tornar algo doentio, né? Isso pode ser algo prejudicial, mais para nós, mulheres, do que para o cônjuge. Tem homens que é dependente emocional? Tem. Mas a porcentagem é maior para as mulheres, né? Então, por isso, esses vínculos que a gente tem que ter cuidado antes de formar, porque acontece tudo lá atrás, gente. Lá atrás. Lá atrás. Sabe? Por isso que quando as meninas me pedem algum aconselhamento aqui no Instagram, a única coisa que eu posso dar, assim, de início aqui por mensagem é aconselhamento. Por quê? Porque não tem como eu saber de toda a sua história, de toda a sua trajetória por mensagem, né? A gente precisa de algo mais profundo, a gente tem que buscar, ver raízes, da onde veio, da onde surgiu, como é, como é que funciona, como é que era lá atrás, no relacionamento, no namoro. Porque as coisas, às vezes, são demonstradas lá no relacionamento, lá atrás, lá no namoro. E será que você observou como é que era o seu cônjuge lá atrás? Ou você deixou passar despercebido? Você via que ele era assim, mas depois, não, deixa, eu vou dar um jeitinho, quando a gente casar, vai mudar. Né? O namoro é pra isso. O namoro é pra gente poder identificar as mazelas. Identificar como é, quem é, como trata a mãe, como trata o pai. Então, por isso, quando as meninas me pedem algum conselho aqui, não dá pra dar um conselho aprofundado, né? Porque não tem como eu saber da sua vida só por uma mensagem, né? É muito rasa as conversas. Mas, por isso que eu faço essas lives, pra poder dar algum entendimento maior pra você. Katrina vai ficar salva assim, tá? Deixa eu ver, você já percebeu que a maioria das mulheres não fala dessa forma, por isso não sei se nada... Sim. O Vanizinha, né? Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu teria evitado ter passado por muitas coisas no meu casamento, né? Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu tivesse uma mentora, né,
para me aconselhar, eu tinha evitado muitas coisas, sabe? Se eu soubesse usar as armas certas para lutar, eu teria evitado muitos sofrimentos. Entendeu? Então, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter alguém para poder instruir, né? Porque faz muita falta, até nas igrejas, pessoas para nos instruir, pessoas lá atrás, quando a gente é solteira ainda, sabe? Então, como eu tô falando aqui pra vocês, é muito complicado, gente. Porque por isso que a gente, se você é solteira, dá graças a Deus por isso, que ainda dá tempo de você saber avaliar. Ainda dá tempo de você saber analisar a situação e aprender antes de casar. Entendeu? Aprender antes de casar. Muitas, isso aí tinha que ser adotado em igreja, gente. Se isso, não sei se todas as igrejas têm, mas deveria ter. Sabe, essa mentoria para solteiras, essa mentoria para casais, sabe? Porque ajuda muitas pessoas, muitas pessoas. Então, de tudo, toda a bagagem que eu tenho de relacionamento quase destruído, tá? Por um fio, meu casamento quase acabou, né? Por minhas próprias mãos, meu marido teve a porcentagem dele, mas eu era só a misericórdia de Jesus, né? Então, a maior parte foi minha. Então, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje e pudesse receber essa instrução que eu estou dando aqui para vocês, ou de todas as instruções que eu já dei até aqui, conselhos, nossa senhora, eu teria evitado muitas coisas, né? Mas, enfim, mas graças a Deus, eu passei por isso para hoje estar podendo falar aqui, né? Com propriedade sobre essas coisas, né? Tudo tem um propósito, né, meninas? Nada em vão. Nada que a gente está passando hoje a gente não entende, mas depois a gente vai entender, tá? Nossa cultura não nos ensina a sermos assim. É verdade. Boa noite, Alê. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Ó, o que é um laço de alma? É um termo simples de quando a nossa alma se une à outra. É como eu estava falando aqui para vocês, tá? A alma de uma mãe é unida de seu bebê, mas à medida que ele cresce e se torna homem, seu relacionamento com a mãe deve mudar, a fim de poder dar o coração à esposa. Tá? A alma do marido deve estar unida à esposa, a fim dos dois poderem tornar-se uma só carne. Esses laços bons e saudáveis que ligam e unem o coração em amor, tá? Bons e saudáveis, como eu falei para vocês. Laços saudáveis assim pode ser criado em amizade, né? Como o de Davi e de Jonas, como daqui no livro. E os seus podem ser como irmã ou uma amiga próxima. Quando, porém, laços de alma doentios se formam, há controle e medo em lugar de união e comunhão. Prestar atenção nisso. Quando, porém, os laços de almas doentios se formam, há controle e medo no lugar de união e comunhão. Meninas, muitas das vezes a gente tá numa situação no nosso casamento que a gente tá com bloqueio, a gente tá com dependência emocional daquela pessoa. O que é dependência emocional? É depender daquela pessoa para tudo. É achar que você só vai ser feliz com aquela pessoa, é achar que se aquela pessoa te deixar você vai morrer, é achar que você é feia, é horrorosa, que se aquela pessoa te deixar você não vai conseguir arrumar mais ninguém, que você não vai conseguir mais se relacionar, que a sua vida é aquela pessoa. Isso é dependência emocional. Você depende daquela pessoa para tudo, para ser feliz, para estar alegre, tudo gira em torno daquela pessoa, né? Que você está dependente dela. E a dependência emocional não é só de um casal, pode ser de amigo, de amiga, né? Pode ser também dependência afetiva de parentes, familiares, né? Que eu já fui dependente emocional. Graças a Deus eu já me libertei disso lá atrás. Né? Então, por isso que eu falo pra vocês, tem coisas que a gente passa que a gente não entende, pra gente estar falando aqui hoje. Né? Então, a dependência emocional, meninas, é algo doído, tá? É algo que fere, é algo que machuca, parece que o seu mundo é só aquela pessoa ali.
Você nem respira mais se aquela pessoa não tiver. Tudo é bom se aquela pessoa estiver ali. Você se diminui para caber no mundo de outra pessoa. Você deixa de ser quem você é para satisfazer o desejo daquela pessoa, sabe? Você diz sim em vez de dizer não, só para não magoar aquela pessoa. Isso é dependência emocional, isso é se diminuir para ter aquela pessoa ao teu lado, para aquela pessoa te aceitar. Você tem medo de errar com aquela pessoa ali, aquela pessoa te esnobar, aquela pessoa não quiser mais você na tua vida, você tem aquele medo da perda, aquele medo do abandono. Isso são raízes que a gente vê lá atrás, como eu falei pra você. Boa noite, Cris. Entendeu? E é muito complicado, tá? A gente se libertar de uma dependência emocional, tanto com familiares, quanto com amigo, quanto com cônjuge. Então, é mais difícil ainda. Ainda mais quando envolve filhos, né? Aí que as coisas ficam mais complicadas. Muitas mulheres querem sair da situação, mas não conseguem por dependência emocional, por ter filhos envolvidos nesse relacionamento. Então é algo muito profundo, meninas, muito difícil, tá? Por isso que quando você for avaliar uma situação de uma amiga e ela falar que eu não consigo, voltei pra ele, voltou de novo, e ele fazendo, voltou de novo, você fica falando que a tua amiga é boba e xinga a tua amiga, ela é muito boba, ela é isso e aquilo, mas é dependência emocional, meninas. Por isso, não julgue o relacionamento de ninguém, porque só quem vive é quem passa. Sabe? É muito fácil a gente chamar uma pessoa de boba porque a gente não tá naquela relação de dependência. Sabe? Quando muitas pessoas julgam que depressão é frescura, que depressão é besteira. Só Deus sabe, e a pessoa que tem depressão, o quanto é difícil. Só Deus sabe como eu lutei para poder vencer a depressão e a ansiedade, gente. Eu engordei 35 quilos, eu tava 35 quilos acima do meu peso. Por causa da depressão, por causa da ansiedade. Sabe? Pensamentos terríveis que vinham na minha cabeça. Então, não julgue se você não conhece a vivência daquela pessoa. Se você não pode ajudá-la de alguma forma, ore por ela. Sabe? Dependência emocional é tão aprisionante como uma depressão. Sabia? É aquela pessoa que vive em um cativeiro livre. Sabe? A pessoa tá presa, a pessoa tá livre, mas ela tá presa emocionalmente. Aquela pessoa, aquela situação, sabe? É difícil, gente. Então, não julgue. Ore. Porque hoje é ela. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você com uma outra situação. Então, entregue ao Senhor. Ajude em oração. Não julga. Entendeu? Então, esses laços doentios é muito complicado. Como ela diz aqui. Que já não tem mais união. Já não tem mais comunhão. A pessoa que é dependente emocional, ela já aceita coisas que ninguém aceitaria. Migalhas emocionais. O que é migalhas emocionais? O resto que a pessoa quer dar pra ela. Sabe? O resto do resto. Migalhinha, igual pombo, aceita? Quando tá na praça, aqueles farelinhos de pão. Então, pra ela, aquilo ali já é muito, já é necessário. Sabe? Então, essas migalhas emocionais, ela se contenta com aquelas migalhas emocionais. Sabe? Ela vive bem com aquilo ali. Pra ela tá ótimo. Sendo que tem um mundo aqui fora pra ela. Tem um Deus tão grande que pode oferecer mais e mais para ela. Só que esse aprisionamento emocional não deixa ela ver isso. Não deixa ela ver que ela está vivendo um relacionamento doentio. Um relacionamento difícil de sair. Que é difícil, gente. É só Jesus. É igual a depressão. Só Deus que me tirou dela. Então é difícil. Então a gente tem como mediar você no relacionamento com uma amiga, você tem como controlar. Você pode terminar ali, acabou. O irmão é teu irmão, mas você pode se afastar. Mas o relacionamento pessoal, íntimo, de casal, é muito mais difícil. Tem mulheres que têm força, não quero mais isso não. E larga tudo, vou embora, Deus é comigo, entendeu? Vou separar. Ainda mais quando a pessoa emocionalmente dependente, ela aceita, vamos dizer assim, traições,
né? Vamos dizer, que a traição atrás de traição, e ela aceita e ela fica ali, naquele círculo ali vicioso. Porque para ela o importante é ele estar ali com ela, independente de quem ele tenha por fora. Isso é migalha emocional, sabe? Você sabendo que ele tá tendo uma vida paralela e você continua ali porque é melhor ter ele assim do que não ter. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu ver. Estou vivendo isso. Fiquei casada há 26 anos. Tem 1 ano e meio que ele foi embora. Estou mal até hoje. Parece que isso nunca vai passar. Às vezes tenho vontade de correr atrás dele. Esse pode ser o início de uma dependência emocional. 1 ano e meio. Gente, é muito complicado. É muito complicado. A gente perde o nosso amor próprio. A gente perde a nossa vontade de querer algo melhor para nossa vida. Por essa dependência, esse aprisionamento emocional. Ó, eles podem se tornar por meio de sexo ilícito, como eu falei para vocês. A pessoa pode ter esse aprisionamento emocional, essa dependência emocional e aceitar isso. Sexo ilícito, fora do casamento, e a pessoa se manter ali, mesmo sabendo que tem esse sexo ilícito, dependência doentia, né? Ou relacionamento disfuncional ou abusivo. Relacionamento disfuncional, meninas, é relacionamento que não fornece, né, intimidade verdadeira, né, onde tem mentira, onde tem ocultação de verdades, de situações que está acontecendo, a pessoa vai lá e mente, certo? Isso é relacionamento disfuncional. Ou abusivo, que abusivo não é só bater, né? Ele pode ser abusivo com você, te maltratando, te xingando. Isso também é uma forma de abuso. Isso também é uma forma de violência, né? Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela absorve tudo isso. Agora, você imagine como é a mente dessa pessoa, que é dependente emocional. A pessoa sabe que o marido tá lá com outras pessoas, outras mulheres, sabe? E ela tá ali, sozinha, tadinha, que muitas pessoas não entendem esse posicionamento dela. Acho que é mais fácil, pelo amor de Deus, você tá com um homem desse. Larga ele, mete o pé. Como se fosse fácil. Isso pra ela não é fácil assim, sabe? Então é muito complicado. Então, você que tá solteira, que tem ainda essa opção de escolha, essa opção de escolher, essa opção de você perguntar ao Senhor quem o Senhor quer para você, para sua vida, isso é um privilégio muito grande, sabe? E você que quer restituição, quer restituir seu casamento, seu relacionamento, não entre na restituição querendo que seu cônjuge mude. Use essa restituição para mudar você. Porque primeiro, nessa restituição toda que você quer que Deus faça, Deus vai começar por você primeiro. Então não perca seu tempo querendo pedir mudança para Ele. Que é só perca de tempo. Deus vai tratar primeiro você. Tá entendendo? Deus vai começar a obra por você. Então Deus vai fazer aquele reboliço e vai colocar as coisas no lugar. Então não foca na mudança dele, foca na sua. O que você precisa mudar dentro de você? Você tem alguma dependência emocional? Você tem alguma pendência que você tem que resolver emocionalmente, mentalmente? Certo? Você precisa destruir os bloqueios da sua mente para voltar para a restituição mudada. Sabe por quê? Porque se você voltar para uma restituição de qualquer maneira, da mesma maneira que você estava, vai estragar tudo de novo. Entendeu? Você vai destruir com as suas próprias mãos. Ele vai destruir com as próprias mãos dele. Então a restituição é algo muito mais complexo do que simplesmente o marido voltar para casa. Tem um vínculo de confiança. Restabelecer vínculos. Que se houve traição,
Você vai ter que restabelecer aquele vínculo de confiança antes de voltar, antes de completar a restauração. Tem mulheres que não aceitam. E mesmo assim volta. Aí o que acontece? Joga na cara todo dia do marido que ele fez aquilo, que ele fez aquilo. Aí aquela pessoa lhe perdoou ele de verdade? Não. Por quê? Porque ela não resolveu as pendências dela emocionais. Então não vai adiantar. Por isso que antes de Deus restituir ele vai restituir você. Ele precisa resolver as suas pendências primeiro. Antes de resolver as pendências do outro. Você entendeu? Vamos lá. Ó, muitas das vezes, laços de alma doentio deixam-nos partidas. Muitas das vezes tentamos desatá-los sozinhas. Não conseguiremos, tá? Sozinhas não. Mas tenho aprendido que é melhor deixar que o Senhor passe a sua espada e rompa o que nos amarra. E rompa o que nos prende, o que nos fere. Eren, tem como ser livre da dependência emocional? Tem. Tem, claro que tem. Mas a gente sozinha consegue? Não. Por isso que sempre, quando vocês vão vir falando aqui, nós vamos estar falando sempre à luz da Bíblia. Então eu posso ler todos os livros, eu posso estudar todas as coisas, mas se não for a luz da Bíblia, não vai adiantar nada. Tá? Então é a luz da Bíblia. Deus, ele é contra o divórcio, mas por isso que ele deixou um parente aberto, né? Quando há traição, a pessoa é propícia a se separar, né? Tem um aval de se separar. Então você separa se você quer. Se você não quiser, você pode continuar. Aí depende de você, né, arrumar as suas pendências para conseguir levar aquele casamento depois de uma traição. Certo? Porque as suas pendências precisam ser resolvidas. Tá? Para você voltar no relacionamento do zero. Para ele voltar mais firme do que nunca. Ellen, tem como um homem se arrepender da traição e voltar a ser a mil maravilha? Tem. Mas como eu falei, 50%. 50% teu para poder se esforçar para restaurar e 50% dele. Porque quando o homem ele quer restauração, quando o homem não quer mais viver daquela maneira, não quer mais traição, quer viver a vida dele, quer restaurar a família dele, ele termina com aquela pessoa sem arrumar pretexto nenhum. Ele simplesmente vai, termina, você consegue ver a mudança na pessoa. Sabe? Tem formas de você distinguir quando um homem quer realmente a restauração, quer realmente largar esse erro que ele estava fazendo. Tem etapas, tem formas de você saber. Sabe? Então, tem como você saber como um homem quer realmente uma restauração. Então, ele vai dar os 50% dele. Então, por isso que você não vai se cansar emocionalmente. Eu tô cansada de lutar. Porque você tá lutando os seus 50% e mais os 50% dele. Ele não tá lutando, ele não quer. Sabe? Porque o homem que quer restauração, ele vai abandonar o erro dele e nunca mais vai voltar. Sabe? Quando a restauração é mesmo feita pelo Senhor, ele vai restaurar e aquilo ali nunca mais vai ocorrer. Pode ocorrer outras coisas, mas aquilo ali não. Então não tem como você saber quando o homem realmente quer a restauração no casamento, quer se doar, quer restaurar, quer salvar a família. Sabe? Só que aí a gente também tem que ser a mulher prudente, a mulher sábia. Né? Que muitas das vezes a gente comete alguns erros de querer cobrar demais, de querer exigir demais, de estar ali batalhando ali na mesma tecla todo dia, não sendo sábia de como falar, de como pedir. Isso tudo agrega, gente. Isso tudo agrega. Porque quando o casamento chega a ponto de ser destruído por um fio, como foi o meu caso, né? É algo que vem, ó, não é de hoje não, nem de semana passada. É algo que já vem se arrastando corrente de anos. Sabe? Até o ponto de um casamento tá bom pra ele ficar quase por um fio, é muitas coisas que veio ali, ó. Lá de trás, e minando o casamento, muitas coisas pequenininhas. Sabe? Brechas que a gente vai dando, sabe? Por isso a gente vai aprender no estudo sobre batalha espiritual que eu lancei hoje no feed, tá? Ó,
Muitas das vezes tentamos desatar... Não, isso aqui eu já li. Deixa que o Senhor passe sua espada e rompa o que nos amarra. Somente Deus pode restaurar do quebrantamento à completude. Tá? Temos um sumo sacerdote fiel e compassivo que conhece você intimamente. Ele está disposto a usar a espada para romper qualquer coisa que te afaste dele. Isso aqui é um ponto que me chamou muita atenção. Ele quer que todos os laços de alma doentia sejam rompidos. Ele está disposto a usar a espada para romper qualquer coisa que te afaste dele. Até o nosso marido pode nos afastar dele, gente. Por isso que também muitos casamentos não são restaurados, porque tem marido que nos afasta do Senhor. Por isso que você vê mulheres que são casadas há anos e quando se libertam, quando se divorciam, transforma-se em outra mulher, se transforma em outra pessoa, a vida anda, a mulher fica mais nova, a mulher fica mais bonita. Por quê? Porque tem homem que nos deixa adoecida. A verdade é essa. Então, tudo o que tiver no centro do nosso coração sem ser o Senhor, Ele vai tirar. Ele não vai restaurar algo que está ocupando o lugar dele. Mas eu sou louca pelo meu marido, e meu marido, Deus no céu, meu marido na terra, ou é Deus no céu, é meu marido no céu e meu marido na terra. Então, se o Senhor vê que aquilo ali, que o seu marido está ocupando o lugar dele, Ele vai tirar. Jesus não quer, Deus, meninas, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Nem com seu marido, nem com seu filho, sabe? Por isso que Deus é acima dos nossos filhos, Deus é acima da nossa mãe, Deus é acima do nosso marido. Primeiro vem Deus, depois seu filho, depois sua mãe, depois seu marido, ou vice-versa, aí nas ordens que você quiser. Mas primeiro Deus. E se Deus vê que seu marido está acima dele, como é que ele vai querer isso aí? Como é que ele vai permitir que isso continue? Algo doentio, algo que vai te adoecer, algo que vai te entristecer, que vai te deixar doente, que vai te deixar ferida. Sabe? Por isso que muitos casamentos ele não restitui. Porque vai te afastar dele. Vai te afastar dele, vai te afastar da comunhão com ele. Vocês estão entendendo? Muitas não entendem essa parte. Mas eu quero, mas é o teu querer. E qual é o querer do Senhor? Claro que Deus é contra o divórcio. Só que tem casos e casos. Sabe? Tem coisas que não dá. Muitas das vezes a gente escolheu errado lá atrás e não tem salvação agora. Não tem como melhorar agora. As coisas já estão alteradas demais. Então, ele vai querer romper esses laços doentios. Por quê? Porque ele te quer sã. Ele não te quer uma mulher doente. Ele quer que você com uma família saudável. Ele não te quer você como uma família doente. Ele quer que seus filhos sejam e cresçam saudáveis. Porque isso traz educação familiar, essa mazela de traição, essa mazela de dependência emocional passa para os nossos filhos. Por que nós carregamos algumas mazelas que a gente nem sabe que tem? Porque foi vinda lá de trás dos nossos pais. A carga emocional vem toda pra gente, gente. Mesma coisa nós com nossos filhos. Tudo que temos hoje, tudo que vivemos hoje é passado para os nossos filhos. Sabe? Então Deus não quer você num relacionamento doentio. Ele quer para você liberdade. Quer que você esteja num casamento são. Entendeu? É isso aí que ele quer. Então, por isso, muitas das coisas não são restituídas. Muitos relacionamentos não são restituídos. É por causa disso aí. Então, isso eu quero que você entenda. Ó. Ele quer que todos os laços de almas doentios sejam rompidos, a fim de que somente o que é saudável permaneça. Ele enviará a palavra para curar e restaurar a sua alma. Separe algum tempo para a oração, de modo de permitir que Deus realize essa purificação. Desculpa, meninas. Realize essa purificação da sua vida. Peça ao Espírito Santo que ele revele qualquer laço de alma doentio. Então, convide a espada da palavra para cortá-lo.
aquele que prometeu é fiel. É isso, gente. Esses laços de alma doentio, só Deus tem o poder para romper. E se você quiser que ele rompa, né? Como eu falei para você, o livre-arbítrio Deus respeita. Você pode estar no relacionamento doentio e quer continuar lá. Então, Jesus vai fazer o que em relação a isso? Se você não quer nada, ele vai deixar você ir até onde você quiser ir. Ele só vai entrar na situação se você convidar. Se você chamar, gritar por socorro, aí ele vai ao teu auxílio. Só que ele te respeita, Jesus te respeita, ele respeita as suas escolhas. Pode, com certeza, lá na frente dar tudo errado. Mas aí foi uma escolha sua. Entendeu? É isso que eu quero passar e é isso que eu quero que você entenda. Porque muitas pessoas me perguntam, sempre a mesma pergunta, por que, Ellen, os casamentos não podem ser restituídos? Porque nem todos, por causa dessas coisas. Por causa do livre-arbítrio. Né? Quem invade é o diabo. O diabo entra, arromba a casa, se esconde. Jesus não é assim, não. Jesus entra pela porta da frente. Jesus não precisa se esconder, ele não fica escondido. Amém? A oraçãozinha aqui do livro é assim, ó. Senhor, por favor, revela qualquer laço de alma doentia em minha vida e quebra-o com o poder do teu Espírito Santo. Cura-me, restaura minha alma. Mostre-me como nutrir os bons laços em minha vida e mantê-los saudáveis. Então, se você tem algum laço doentio na sua vida, alguma dependência emocional, alguma dependência afetiva, e você não quer mais viver isso, ore e peça para o Senhor agir ao seu favor. Peça para Deus cortar, quebrar essas correntes, quebrar esses laços que te aprisionam. Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Com Jesus você consegue. Foi assim que ele me libertou da depressão. Foi assim que ele me libertou da ansiedade. Foi assim que ele me libertou da dependência emocional. Então, se ele fez na minha vida, com certeza ele vai fazer na sua. Mas o que eu fiz? Eu saí de cena e deixei Deus agir. Sabe? Eu coloquei realmente nas mãos do Senhor e não tirei mais. Tá lá, Senhor, sozinho eu não consigo. Deus agiu por mim, quando eu abri mão e deixei ele tomar conta. Então, se você realmente quer isso para a tua vida, se você quer essa restituição, se você quer que Deus rompa esses laços doentios na sua vida, peça a ele que ele vai te dar. Ele vai romper, né, na sua vida. E então, essas coisas que a gente muitas das vezes, como eu lancei o estudo sobre as batalhas espirituais, é algo espiritual que nós devemos tratar com armas espirituais, tá? Então, tentações, dúvidas, acusações, desculpas, especulações, né, começam aqui, ó, na mente, né? E como eu coloquei lá, muitos não acham que é o inimigo que age, que trabalha, que se esconde, que mina na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, né? Então, precisamos reconhecer isso, as batalhas espirituais e sabermos lidar com as batalhas espirituais. Saber usar as armas certas, saber lutar com as armas certas, né? Porque o campo de batalha espiritual é aqui, ó. É na mente. O campo de batalha espiritual é na mente. O inimigo ataca primeiro aqui, ó. Com dardos inflamados, com setas. Tudo começa na mente, meninas. Tudo começa na mente. O inimigo lançando dúvidas, o inimigo lançando pensamentos negativos, lançando setas de tristeza, ansiedade. Tudo, o campo de batalha ele começa pela mente. É daí que começam todas as coisas. Por quê? Porque ele não pode escutar o que a gente ora em silêncio, o que passa na nossa cabeça em silêncio, ele não pode, né? Mas ele sabe através das nossas reações, ele sabe através daquilo que a gente fala. Então é aí que ele entra e ataca, né? É aí que ele usa as nossas legalidades para entrar e fazer roaça, gente, né? Aí, como tá escrito aqui, ó, muitas pessoas perguntam, o diabo tem acesso à minha mente para colocar pensamentos nela? Claro que tem, né? Porque o diabo ele pode influenciar ideias, ele pode influenciar pensamentos,
Ele pode colocar lançar uma armadilha espiritual na sua mente através de uma amiguinha sua que você acha que é sua amiga e não é amiga, né? Ele pode estar usando aquela pessoa para te instruir erradamente, né? É uma forma que ele pode usar para te atingir, para te desestabilizar. Então, não confie em contar qualquer coisa para a pessoa que você não conhece, que não é apta a te ajudar, não é apta a te aconselhar. Por que ela pode te instruir errado? O inimigo pode usar ela para poder te instruir errado e você fazer aquilo ali achando que era o certo. Por isso o discernimento espiritual. Por isso é saber lutar, guerrear as batalhas certas, né? Então, em primeiro lugar, um pensamento em si, como eu falei, pensamento, ele usa o pensamento. Então, o pensamento em si não é pecado. Ó, acolhê-lo, pegar o pensamento errado, acolher e agir conforme aquele pensamento errado, que é aí que é pecado, né? Os pensamentos vêm, mas o que fazemos com ele é o que conta, sabe? O inimigo pode lançar a seta. Ah, você podia trair teu marido, porque ele te maltrata, ele te trata igual um lixo. Então, você vai ficar sendo fiel a ele? Você podia trair, né? Com aquele moço lá que fica te elogiando no seu trabalho. Isso aí é um dardo inflamado. O que você vai fazer com essa informação é o que conta. Você tá me entendendo? Como é que funciona a jogada do diabo? Ele lança. O que você faz com a informação que ele lançou na sua mente, que é o que conta. Já aconteceu, Alê? É isso aí, comigo também. Quantos dardos ele lançou em relação a isso, gente? Meu Deus. Entendeu? É isso, é essa estratégia do diabo que a gente vai aprender no estudo que eu lancei hoje. Tá? As batalhas, como eu posso vencer a estratégia do diabo? Como que eu posso vencer? Usando a estratégia certa, sabe? Então ele lança muitas coisas, meninas. Por isso que nem tudo é o diabo. Ele lança, mas o que fazemos é o que queremos. Sabe? O diabo não pega a gente pela mão. Vamos ali trair? Vamos ali roubar? Vamos ali matar? Não. Ele lança coisas na sua cabeça. O que você vai fazer com o que ele colocou na sua cabeça, que é o que conta. Entendeu? O que você vai fazer com a informação que ele passou, com o dado inflamado que ele passou na sua mente, é o que vai contar. Acontece a traição se a pessoa quiser. Porque não é o inimigo que vai lá fazer por você as coisas. É você que vai com as suas próprias perninhas. Então, a gente tem que saber que vozes estamos dando ouvidos. Se é do seu Senhor ou se é do diabo. Cuidado. Cuidado com as armadilhas de Satanás, sabe? Principalmente para também quem é solteira, sabe? Pelo amor de Deus. Cuidado. Vigia as pessoas que você tem escolhido. Porque tem também a parte da defraudação emocional. Isso aí é um assunto para outra live, gente. Que senão a gente vai ficar aqui até apanhando. Que tem assunto, tá? Então quem é solteira... Quem é casada tem essa parte da defraudação emocional, mas isso aí é outra história. Mas é algo que a gente tem que saber, tá? Ó, em segundo lugar, o inimigo não sugere os mesmos pensamentos para todo mundo. Isso aqui é muito importante, ó. Mas sim aquele feito sob medida e necessidade de cada um. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei nervosa, que é algo muito sublime. Gente, presta atenção, vou ler de novo para você entender, tá? Eu até esqueci de no início da live pedir para você jogar esse aviãozinho para os outros, convidar pessoas para estar aqui nessa live. Que tem coisas aqui que vai ser muito importante, mas essa live vai ficar salva. Você envie para quem precisa ouvir. Ó, presta atenção. O inimigo não sugere os mesmos pensamentos para todo mundo, mas sim aquele feito sob medida. A necessidade de cada um. Gente, para cada pessoa, o inimigo tem a estratégia certa para usar. O que serve para você não vai servir para mim. Sabe por quê? Porque a sua fraqueza não é minha. Entendeu?
A sua fraqueza não é minha. Então vamos dizer uma coisa assim banal. Você tá sem dinheiro. Você já brigou com seu marido porque você tá sem dinheiro e acabou com o dinheiro do mês, não tá. O inimigo vai lá, lança um negocinho que você queria tanto comprar. Aí você cai naquela tentação, vai lá e compra. Eu que sou controlada financeiramente, se ele jogar esse dardo sobre mim, ele não vai conseguir nada, porque eu sou controlada financeiramente. Você tá entendendo? O que serve de investida pra você, não serve de investida pra mim. Por quê? Porque ele conhece você, ele sabe que a sua fraqueza é compulsão por compra. A minha não é, porque eu sou uma pessoa controlada. Tá entendendo? É isso. Então, é feito sob medida, gente. As armadilhas dele. Ele só vai te atingir naquilo que é fraqueza para você. Ele sabe qual é a tua fraqueza, ele te conhece. Sabe? Então ele vai atacar nas áreas que você é fraca espiritualmente. Por que que eu fico falando aqui sempre para você, gente? Vamos orar sem cessar. Faz um jejum pelo menos uma vez na semana. Vamos nos policiar com a oração, busca, vestir a armadura do Senhor, porque a gente não sabe quando esses dados inflamados vão vir na nossa vida. Então você precisa estar alicerçada. Deixar a tua carne passar fome e alimentar o teu espírito. Só assim que você vai vencer as artimanhas do diabo. Você precisa estar mais forte espiritualmente do que carnalmente. Tá? Deixa a tua carne com fome, alimenta o teu espírito. É isso aí, Vanezinha, é isso aí. Não alimentar os pensamentos errados, é dessa forma. É dessa forma. Então o inimigo ele pode lançar coisas na nossa mente. O que a gente vai fazer com o que ele lançou, que é o problema. É como eu tô falando pra você. Tá? Ó, pra alguém que não tem necessidade de bens materiais, para inflar a sua autoestima, ele sugere pensamentos como: você precisa comprar isso, aquilo, né? Você precisa comprar mais, você precisa de roupas bonitas. Você não tem dinheiro, mas vai lá e compra. Que é isso, você trabalha para isso. E você tá lá, fez um propósito com o seu marido para poder ficar de mãozinha fechada, para não gastar. E o inimigo vai lá colocando coisas na sua mente, porque sabe que ali vai trazer briga pro casal. Entendeu? Então ele coloca coisas pequenininhas, gente. Ele começa com coisinha pequenininha, minando, sabe? Aos poucos. O diabo não tem pressa não, gente. Quem tem pressa das coisas é a gente. O diabo é muito cauteloso. Ele tem estratégia, ele tem os planos dele tudo certinho. Então uma coisa que o diabo não tem é pressa, sabe? Então ele vai aos pouquinhos. É aos pouquinhos que ele vai tentar minar nosso casamento, nossa vida espiritual. Tu acha que o diabo precisa te tirar da igreja pra você se desviar? Claro que não. Ele pode te desviar você estando dentro da igreja. Ele pode te desviar você estando dentro da igreja. Ele não precisa te tirar da igreja para isso. Não precisa. Sabe? Então nós devemos estar alicerçados o tempo todo. A oração sem cessar. Sabe? Orar, buscar, jejuar pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual da nossa família. Você ora com seu marido? Ah, meu marido já chega, já vem até logo dormir. Antes dele dormir, bota ele para orar. Ajoelha vocês dois e vai orar. Mesmo ele cansado, mesmo que ele esteja só o pó, mas vai orar com ele. Sabe? É assim que funciona. Ó, o diabo conhece as áreas de fraqueza e carência. Por isso ele fabrica mensagens específicas para você, né? E em terceiro, o diabo ele frequentemente direciona os pensamentos para as coisas que consideramos ser boas ou certas, né? Ele aponta seus dados para a sua apreciação da beleza, para o valor que você dá ao conhecimento, para o valor que você dá ao dinheiro, né? Para o desejo de aprovação ou de valorização da pessoa, né? Alguma coisa errada com o conhecimento, competência ou aquisição de habilidades, ele faz coisas na sua medida certa, sabe? É do teu tamanho. A armadilha dele cabe certinho para você. E muitas de nós caímos, porque não sabemos discernir, sabe? O que é do diabo, o que não é, tá? Então, ó, para a pessoa que valoriza muito a beleza, ele salienta as áreas que essa qualidade em sua vida, sussurrando: você não tem coisas de belas de que gosta, a casa que adora, que deveria ter, a linda propriedade. Ele aponta para tudo que parece feio e sem atrativo,
sabe? Faz você olhar para sua casa que hoje é humilde e desvalorizar essa casinha que você tem hoje que Deus te deu. E querendo sempre almejar o mais e mais. Ellen, é errado almejar mais e mais? Não. Claro que não. Você tem que almejar crescimento mesmo. Mas não diminuir aquilo que Deus colocou na sua mão. Você acha que você vai crescer como? Pisando no que você tem agora, não valorizando aquilo que você tem na sua mão agora? Deus está colocando você no pouco para saber o que você vai fazer com aquele pouco que Ele te deu. Se você vai multiplicar aquele pouco que Ele te deu para você poder colocar no muito. Imagine como é que Deus vai pegar você, com o teu coração, hoje aqui endurecido, e vai te colocar no muito. Nossa, você vai ser soberbo, vai pisar nos outros. Entendeu? Então Deus vai te tratar primeiro no pouco. Eu sempre falo aqui, não tenta barganhar com o Senhor, que Ele sabe a intenção do seu coração. Então, não diminui o que você tem na mão hoje, tá? O diabo pode colocar coisas na sua cabeça, mas você tem que saber administrar aquilo que vem ao seu coração, tá? Focar naquilo que Deus quer pra você agora. Hoje você não vive onde você queria, mas lá na frente você pode viver. Mas não diminui o que você tem hoje. Valoriza o pouquinho que você tem, pra lá na frente você ter mais e mais, né? Então, o diabo nunca destaca as bênçãos abundantes de Deus em sua vida, mas sim o que está faltando, sabe? Ele nunca vai jogar um dardo no que você já tem. Ele sempre vai lançar no que você não tem, naquilo que seu ego deseja, naquilo que o teu coração deseja. Entendeu? O inimigo pode até apontar para você o bom e o certo, né? Mas será sempre para dizer que essas coisas estão ausentes na sua vida. Então ele sempre vai colocar aquilo que está faltando para você, para aquilo ali crescer no seu coração e você almejar muito aquilo ali, sabe? Por isso que muitas coisas não é transformada, por isso que muitas coisas não saem do lugar. É por essas e outras coisas que acontecem que ele lança na sua vida. Então, meninas, eu lancei esse estudo que vai ser muito bom, vai ser muito valioso, sobre os planos de batalha, estratégia espiritual, vai ser muito bom, tá? Amanhã vai ter o segundo tópico, eu acho que é a estratégia do diabo, eu não lembro. Então vai ser muito bom, se eu não me engano são 7 dias desse plano espiritual, tem muitas coisas, eu posso até colocar mais, mas de início são 7 dias, então são muito bons, tá, meninas? Essa live vai ficar salva, que foi mediante o devocional forte que eu fiz, que é o Laço de Alma, tá? Tá no devocional forte, tá no capítulo 50. Essa live vai ficar gravada aqui, chegou aqui depois. Então, se eu continuar falando sobre as estratégias, sobre esses planos aí, é muita coisa para ser falado, meninas, tá? Então, eu quero dizer aqui para quem tá chegando que tem o link na bio do grupo do Telegram, do grupo do WhatsApp. Tá bom, meninas? Lá eu coloco o devocional do dia, eu coloco a oração do casamento também, mas quem entra agora no WhatsApp não tem como ter acesso às orações. As orações de 1 a 8, se eu não me engano, foi de hoje, tá? Em todas está no Telegram e todas está aqui no feed. No WhatsApp você não vai conseguir todas, porque quem entra agora já perdeu as informações anteriores que é passada. Tá bom? Então, a partir de amanhã vai continuar a série da Batalha Espiritual, do plano de batalha espiritual. Mês que vem, gente, vai começar o estudo do livro A Mulher... Eu acho que ele não tá nem aqui. Eu acho que não tá aqui não, porque eu pego ele para estudar. Eu acho que não tá aqui. O estudo da Mulher Excelente, Esposa Excelente, tá? Vai começar, muitas meninas me pedem para falar mais sobre. Então, o estudo do livro da Esposa Excelente é a partir de agosto. Tá bom, meninas? E tem mulheres me pedindo pra mim fazer, pra trazer mais conteúdo sobre casamento, restituição de casamento. Então eu vou fazer essas lives alternadas com esses assuntos, tá? Pode deixar que eu vou trazer bastante conteúdo pra cá. Tem muita gente amando as orações de 40 dias, meninas. Que bom que vocês estão gostando, tá? E agradecer a todos que estão chegando novo aqui no Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E o estudo do livro, Esposa Excelente, se eu não me engano, é dia 3/8, tá? Às 10 horas da manhã, tá? E agosto também vamos ter às 4 quinta-feiras de agosto, se eu não me engano é isso, a live das 3 horas da manhã, tá? Oração de peleja às 3 horas da manhã.
tá? Quem tem sua causa impossível, quem quer restituição, é a hora, né, de batalhar. Às 3 da manhã, eu acho que eu vou ficar aqui sozinha de madrugada, hein? Que todo mundo vai estar dormindo e vai me abandonar. Então vai ser as 4 quinta-feiras de agosto, que eu vou aproveitar que minhas crianças estão de férias. Vai ser as 4 quinta-feiras que vamos estar fazendo essa oração da madrugada, né? Às 3 horas da manhã vai ser louvor, oração e palavra, tá bom, meninas? Desde já eu já convido vocês a participar, vai ser também em agosto, tá? Glória Oliveira, minha linda, obrigada, que como é bom ler isso. Muito obrigado, que bom, eu que te agradeço por estar aqui. Tá bom, meninas? Ó, um beijo no coração de vocês. Tem muitas meninas que me procuram no privado, né? Sejam bem-vindas, tá? Meu coração tá aqui pra servir, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. E sexta-feira tem Mulheres Como Eu, tá? O estudo de 24 mulheres da Bíblia. Vai não, Alessandra? Alessandra, se eu continuar aqui, o que tem de conteúdo vai me passar pra vocês, o que tem de conteúdo, eu vou encher vocês de conteúdo, tá? Eu quero vocês aqui, ó, tinindo, ninguém caindo nas armadilhas de Satanás, tá? Todo mundo vai estar fera aqui se depender de mim. Vamos dar uma banda nesse diabo que a gente vai saber certinho vencer essas estratégias, tá? Não vamos deixar ele entrar na nossa família, na nossa casa, principalmente no nosso casamento. Em nome de Jesus. Vamos nos revestir aqui, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá? Um beijo, meninas, no coração de vocês. Amanhã eu tô no trabalho, tá? E se der eu passo pra falar com vocês. Amanhã é dia de trabalho, tô cheia de pré-natal pra fazer amanhã. Então é isso, ó. Um beijo, eu amo vocês, amo a vida de vocês e até a próxima live, tá? Essa live vai ficar salva. Beijo e tchau.